A rodada vai ser finalizada com os 3 jogos adiados, eu lembro, na segunda-feira, São Paulo e Fluminense. Um duelo tricolor, hein, Edu? Esse jogo que estava marcado também para as 19 horas já mudou para as 20, né? Vai ser no Morumbi, Isso. 20 horas na segunda noite. Na verdade, Fábio, esse jogo é interessante também, porque assim, o São Paulo, vamos começar pelo São Paulo que está jogando em casa, né? O São Paulo vem aí de uma série meio surpreendente, vamos combinar assim, né? Para quem estava lá aos trancos e barrancos com o Carpini, né? O Zubeldia chegou em 5 jogos e meio. Por que eu digo 5 jogos e meio? Porque teve aquele jogo contra o Atlético Goianiense que ele já estava ali no estádio, mas ele não ficou à frente do banco ali, né? Ele não ficou no campo. Quem estava dirigindo oficialmente São Paulo naquele dia era o Milton Cruz, o auxiliar técnico de décadas, né, do São Paulo. Mas depois de 5 jogos, foram 4 vitórias e um único empate. E o único empate em casa diante do Palmeiras. As 4 vitórias fora de casa. Essa é uma série que não acontece com o São Paulo desde 2012. Desde 2012, o São Paulo não ganhava 4 jogos fora de casa seguidos. Lembrando que no ano passado, né, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve uma única vitória fora de casa no Brasileirão, na última rodada como visitante, né, lá contra o Bahia. Então, assim, é uma reviravolta grande no São Paulo. Agora o São Paulo, pelo contrário, vai ter uma série gigante, são 5 jogos direto no Morumbi, né, porque um dos jogos seria com o Inter em Porto Alegre, esse jogo já está adiado também. Então, assim, vamos ver aí o que o São Paulo vai fazer em casa, né, diante da sua torcida. Vamos ver se essa série continua. Agora, a gente tem até um campinho para mostrar, Fábio, porque assim, uma coisa interessante que eu acho que o Zubeldia fez, a primeira coisa foi colocar o Luciano no lugar certo dele, vamos dizer assim, né? Porque o Luciano com o Carpini, com os outros treinadores, mesmo com o Dorival ano passado, estava jogando um pouco mais no meio-campo, mais armando o time do São Paulo. E não é a dele, né? Segundo o Zubeldia, ele estudou os gols que o Luciano fez com a camisa do São Paulo desde 2020, e agora ele está colocando ele mais dentro da área, mais perto da área, e isso tem dado muito certo, né? Não só no Brasileiro, como na Libertadores, o Luciano já é o artilheiro do São Paulo nessa temporada. E uma outra coisa interessante, na minha avaliação, é que ele tem colocado ali o Alisson e o Bobadilla, né? O Pablo Maia se machucou, então o Alisson e o Bobadilla como volantes, né? O Alisson mais com a missão mais de sair jogando, mais com essa incumbência, né, de ter aquela bola junto ao zagueiro, sair jogando, o Bobadilla é mais de marcação, e aí colocou 2 alas, vamos dizer assim, né, o Igor Vinícius e o Michel Araújo é o que estão jogando mais, e ali no meio tem entrado o Rodrigo Nestor, mas enfim, tem entrado às vezes o Galopo, então o Zubeldia deu uma cara para esse São Paulo, e aí o que eu destacaria, né, é que a grande mudança nesse time de São Paulo foi que o São Paulo está jogando mais coeso, está mais próximo os jogadores do São Paulo, estão com mais disposição também, então isso tem virado a chave, vamos ver se o São Paulo consegue manter essa toada, né? O São Paulo que nesse meio de semana, por exemplo, por antecipação já se classificou para o mata-mata da Libertadores, ganhou lá no Chile do Cobresal por 3-1. Para quem havia perdido o primeiro jogo como perdeu lá na Argentina para o Tajeres, é uma boa notícia e tanto, né, para o torcedor do tricolor paulista. A gente pode até colocar na tela para o Lúcio poder já comentar o clássico tricolor, a escalação do Fluminense, né, os prováveis 11, porque a gente observa, o Lúcio, um São Paulo em transformação e o Fluminense do Diniz em busca da afirmação, daquele 2023, da retomada. Perdeu o André machucado, o Keno tá voltando de contusão, Samuel Xavier tá contundido. Esse Fluminense 2024 tá bem diferente do 2023, hein, Lúcio? É difícil você conseguir a manutenção, né, do sucesso, não é simples. 2 temporadas, 3 temporadas seguidas de excelência, como foi a do Fluminense no ano que passou. Então é normal essa turbulência no decorrer do projeto do Diniz, que é muito bom, né? Não há de se mexer nisso. O Diniz tem muito mérito lá na construção
dessa ideia desse time, e as coisas devem continuar. É um período de turbulência, como eu disse, mas que tem tudo para passar, porque tem muita qualidade o Fluminense, né? Então, tempo ao tempo, de repente a janela pode ajudar, né? Tá chegando o Thiago aí, que é um reforço e tanto. Eu não sei, aí a minha única crítica ao Fluminense, e especialmente, quem sabe, a sua diretoria, foi não ter dado uma atenção maior à sua linha defensiva de uma temporada para outra. Né? Não é sempre, eu costumo brincar que não é sempre que a manteiga cai para cima. Né? Você não pode ficar botando volante ali, improvisado, achar que vai dar certo, né? Jogador que, esse vai jogar comigo, eu vou recuperar, lá ele não foi bem, mas aqui ele joga. Não dá. Né? O Fluminense, mesmo tendo sido campeão da Libertadores, ele não tem esse direito, né? E não tem varinha mágica, né, para transformar um jogador que não vem bem, que daqui a pouco é até insuficiente para estar no Fluminense. Não, bota ele aqui que tá tudo certo, nós somos campeões da América e vamos em frente. Não funciona. Não funcionou com o Grêmio lá 17, 18, né? Não funcionou com os campeões seguintes, com o Flamengo, que teve que em algum momento trocar o seu sistema defensivo também. Os jogadores já foram ficando com fadiga dos metais. Não é uma simples repetição da coisa, né? Você precisa passar o scanner, olhar tudo que foi feito, de bom e de ruim, e a partir daí você fazer os reparos. Me parece que o Fluminense pecou um pouquinho, agora está consertando com o Thiago Silva, mas pecou um pouquinho nessa questão para a abertura da temporada. E sobre o São Paulo, ele alcançou aquilo que eu falava, que daqui a pouco o Fortaleza gostaria de ter alcançado já, ou outros clubes, que já tô livre da Libertadores. Né? Já consegui a minha classificação, o Galo também conseguiu isso, né? O Atlético Mineiro também conseguiu isso, né? Então ele pode focar aqui no Brasileiro. E no caso do Zubeldia, que está chegando, extraordinário, né? Porque ele diminui, distensiona numa competição e consegue ter um olhar maior e melhor na outra, no caso, o Campeonato Brasileiro. Para ele poder desenvolver o trabalho dele, ele está só chegando. É muito bom esse começo, mas é só o começo. E pode oscilar, né? E pode oscilar porque ele ainda está entendendo como as coisas funcionam aqui no Brasil. Exatamente, Edu. Agora, tem 2 jogadores, como a gente está mostrando aí, que podem fazer a diferença, hein, Edu? Não, sem dúvida, né? Eu já tinha mencionado, né? Se o Luciano, na minha avaliação, no meu modo de ver, foi para o lugar certo, o Alisson também está aparecendo mais nesse time do Zubeldia, e eu concordo com o Lúcio, né? Vamos ver quando o Zubeldia começar a perder, começar a ter problemas aí pela frente, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque por enquanto é um céu de brigadeiro, né? Então, em relação ao Alisson, ele também jogou já 5 jogos, ele é o titular absoluto ali do meio campo do São Paulo, a bola tá passando muito pelos pés dele, né? Como a gente vê aí em termos de passes certos e errados, ele tem uma boa eficiência na quantidade de passes, tá chegando até perto da área, já deu uma assistência e chutou 2 vezes no gol, mas não fez nenhum gol, né? Então vamos ver se o Alisson vai ser realmente essa peça aí que estava faltando, ou que está faltando no meio-campo do São Paulo. O Zubeldia, é verdade, também gosta de um time mais vertical, né? Que joga mais em direção ao gol, não é mais aquele time de toque de bola que era, por exemplo, do Dorival. Então vou ver se o Alisson consegue aí continuar performando bem, né, como se diz hoje, com esses números aí nas próximas rodadas. E do lado do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso continua também sendo um nome tanto aí nesse meio campo do Flu, e eu vou concordar de novo com o Lúcio. Eu acho que o grande problema do Fluminense mesmo está sendo a questão do desarme, está sendo a questão da marcação. O time do Fluminense está, em alguns momentos, um pouco frouxo na marcação, porque do meio campo para frente, até que a coisa, principalmente quando a bola passa ali pelo Ganso, o Ganso que já fez um gol, né? Fez um chute e um gol no Campeonato Brasileiro, e em termos de passes, ele tem uma precisão brilhante nos passes. Então ali, do meio campo mais ofensivo para o ataque, até que o Fluminense está conseguindo produzir. Até na minha avaliação está produzindo bem, é claro, mas falta realmente o sistema defensivo do Flu jogar melhor como sistema, entendeu? De uma forma mais coesa. Ô Lúcio, para fechar o nosso podcast Flash Score, dá para esperar o Diniz tirar algo ainda desse elenco? Ele já foi ao limite com esse elenco? Claro que a partir de julho vem o Thiago Silva no lugar do Nino, né, que você destacou, que o Fluminense demorou um pouquinho essa reposição, mas algumas peças do meio para frente que não rendem o que rendiam no ano passado. John Kennedy segue afastado por indisciplina. Dá para tirar ou você enxerga que o trabalho do Diniz bateu no teto?
Não, eu acho que dá para retomar sim. O trabalho do Diniz ele pode e deve continuar, mas cabe ao Fluminense lá dentro, né, na sua estrutura, entender o que está acontecendo, os processos e daqui a pouco, eventualmente, até fazer alterações mais profundas. E que eu vejo que não teria que ser pelo lado do Diniz. Acho que a ideia do Diniz ela está aí, ela está consagrada. Ela rendeu um fruto maravilhoso, que é a conquista da Copa Libertadores da América, e seria muito ruim, por um momento de instabilidade, você tirar o mentor disso tudo. Então vamos tirar o time todo, não está funcionando, vamos trazer outro time? Não, mas você tem que ter a capacidade de detectar aquela situação, aquele ponto que porventura, por um motivo ou outro, não esteja funcionando. O Fluminense tem que ter essa capacidade, né? Não é porque foi campeão ali que vai ter que ficar ali o resto da vida, mesmo não rendendo. Se alguém não está bem, fisicamente, taticamente, de comportamento, de interesse, bom, que se faça a troca. O Fluminense é muito grande, ninguém é insubstituível. O Fluminense já teve o Romerito, já teve o Rivelino e o Ézio, entre outros tantos jogadores que marcaram na história do clube, citei só alguns aqui, Ricardo Gomes, enfim, e o Fluminense seguiu, a instituição centenária. Então, esses aí ganharam, isso é um problemaço do futebol brasileiro, não sabe encerrar ciclos, porque ganhou, vai ficando ali, inclusive arranhando a sua imagem de ídolo daqui a pouco. Estou colocando uma situação pontual aqui, pode ser que tenham outras, ou pode ser que não tenha nem isso que eu esteja falando, mas eu estou falando por experiência do que eu vejo no Sul, com o Inter e os seus times campeões de Libertadores, com o Grêmio mais recente, campeão de Libertadores. O Grêmio não soube detectar, bom, aqui deu, chegou, nós precisamos fazer uma troca. Vai ser doída, dolorida, nós vamos bater de frente daqui a pouco com parte da crônica ou até com a torcida. Como que vai mexer nesse aqui que foi campeão da América? A vida segue para o atleta e para o clube. Então tem que ver o bem de todos, o bem comum para o barco seguir em frente. E o comandante, ele tem que ficar, que é o Diniz. Viu, Fábio? E só para arrematar essa história do Fluminense, eu falei até que está produzindo e tal, assim, o Fluminense é o que o Lúcio também já falou, é aquele time que no momento está desequilibrado, né? Ele tem 7 gols feitos, 7 gols marcados, ou seja, está entre os melhores ataques da competição, mas já tomou 10. É a pior defesa hoje do Campeonato Brasileiro, junto com o Vasco e com o Cuiabá. É verdade que o Fluminense e o Vasco têm um jogo a mais do que o Cuiabá, né? Os 3 times tomaram 10 gols. Então, assim, precisa realmente organizar melhor ali o coreto do Flu, né? Com certeza. Lúcio Silveira, comentarista dos canais ESPN, muito obrigado pela